Amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de João, no capítulo de número 15, este versículo tão magnífico, versículo de número 13, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo de número 13: Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O título de nossa meditação no Evangelho nesta noite é sobre como obter a amizade de Deus. Como obter a amizade de Deus. Pense sobre isso. Esse é um versículo muito interessante na Bíblia, quando você lê com calma. O versículo de número 14, veja o que ele diz na sequência. Vós, disse Jesus Cristo, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Bem, sereis meus amigos. É um versículo curioso, porque essa declaração do Senhor Jesus Cristo, naturalmente, levanta em nós uma grande e profunda pergunta. Tem Deus amigos? Possui Deus, o Deus eterno, amizade com alguém? Deus tem amigos e amigas neste mundo, em algum lugar, amigos, no sentido que nós entendemos como amigo, ter a amizade com alguém. Tem Deus, amizade, amigos, alguém próximo, um relacionamento de amizade mútuo e de compartilhar. Essa é a pergunta que se levanta neste versículo. Ele diz: vós sereis meus amigos, a amizade de Deus. Queridos, o Deus autoexistente, eterno, que não necessita da sua criação, nem dos anjos, nem dos homens, nem absolutamente de nada, um Deus que está satisfeito e completo em si mesmo, necessita Deus, ou melhor, tem Deus amigos? Teria Deus amigos? Bem, muitas vezes as pessoas, nós em particular, antes da conversão, pensamos sobre Deus, e nós pensamos sobre os atributos de Deus, a pessoa de Deus. E muitas vezes nós pensamos, ao meditar sobre Deus, que tudo que Deus tem são os seus planos e os seus propósitos e os seus interesses divinos. Não é verdade? Nós temos a tendência em pensar em Deus distante, com seus planos, seja de salvação, de redenção deste mundo, de criação, os seus decretos, os seus propósitos, coisas como essas. Mas será que Deus, além de interesses, propósitos e planos, sendo eterno, imenso e glorioso, autossuficiente como Ele é, possui Deus amigos? Certamente que Deus possui grandes interesses e grandes propósitos. Um deles, um propósito de Deus, o interesse de Deus é manter o céu limpo, puro, sem pecado. E Deus está determinado a fazer assim, e nós sabemos e nós aprendemos continuamente na palavra de Deus que no céu não entrará pecado ou pecador não perdoado ou regenerado. E logo de cara nós percebemos que esse é um propósito contínuo de Deus, um interesse de Deus. É um propósito de Deus que pecadores não perdoados, não regenerados não entrem ali. E a manter o pecado do lado de fora dos portões celestes. Esse é um interesse e um propósito de Deus, e nós aprendemos isso na palavra de Deus. É o seu interesse e o seu plano reunir no céu um povo deste mundo que será levado a buscar o seu Filho Jesus Cristo e o conhecer e ter os seus pecados perdoados, e estes receberão um novo corpo glorioso e maravilhoso para herdar e viver neste novo céu, nesta nova terra que Ele já tem planejado preparar, e crer em Jesus, seu Filho, um dia, e conhecer o amor do Salvador em suas vidas de uma maneira tão grande e tão pessoal e tão real. Esse é o propósito de Deus, nós sabemos. Nós também aprendemos na Bíblia que o propósito de Deus é trazer o mundo ao julgamento um dia, por conta de nossa rebelião, e os anjos caídos também. Sim, Deus possui muitos planos e muitos propósitos, e Ele está executando esses planos e esses propósitos nesse exato momento em que nós nos reunimos aqui, mesmo a ouvir a Sua palavra. Mas possui Deus amizades, amigos? No relacionamento com Deus, um amigo. Possui Deus pessoas com quem Ele se relacione, neste nível que nós compreendemos como um nível de amizade, de um relacionamento mútuo. É muito interessante pensar sobre isso, né? O que Jesus Cristo quer dizer? Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos digo. Não pode ter Deus, amigos. Daí nós podemos estender um pouco o pensamento. Amizade é um grande sentimento, não é? Com muitas práticas e manifestações. Possui Deus sentimentos?
Especialmente quando nós lemos na Bíblia que Deus é um Espírito. E quando nós lemos naquelas grandes confissões de fé, Batista, Westminster, que Deus é um ser sem corpo, sem partes corpóreas. Ele não é como nós, uma criatura com pernas, com cabeça, com membros. Deus não possui um corpo visível como o nosso. E se ele não possui um corpo, como ele pode ter sentimentos que estão ligados ao corpo, como nós temos? Possui Deus amizade, sentimento de amizade? É Deus como nós, seres humanos? Bem, Deus não é como nós. Ele não possui um corpo como nós possuímos, ele não está preso a essa moldura do espaço e do tempo, ele está fora dessa moldura dentro da qual nós vivemos. Deus é um Espírito eterno, incorpóreo, imenso, santo, glorioso, é um sol sem circunferência, em seu poder, em sua glória. Ele não pode ser contido em nossas mentes, nós não podemos encompassar a Deus, estudando Ele mesmo na natureza, na sua palavra revelada. Se Deus é assim, tão eterno, tão glorioso, como Ele pode se relacionar com pessoas finitas, pequeninas, corpóreas, como você e eu? Possui Deus amigos? O que Cristo quer dizer é que realmente, será que ele está sendo sincero? Alguém poderia perguntar: ser amigo de Deus? Ter um relacionamento de amizade com o nosso Criador? Muitas pessoas, na verdade, têm levantado esse questionamento. Bem, queridos, se Deus não possui um corpo, como pode Ele possuir sentimentos, como nós pensaríamos sobre sentimentos? Possui Deus afeições como nós? Age Deus como nós? Amizade de Deus? Bem, Deus não age como nós, nem sente como nós, mas ainda assim nós aprendemos que Ele possui grandes, reais e verdadeiros sentimentos. Ele não possui sentimentos como os nossos sentimentos, dos tipos corpóreo, carnal, descontrolado como nós. Deus não inveja, por exemplo. Deus não tem um temperamento descontrolado como nós temos muitas vezes, tupim curto ou coisas como essa. Deus não possui amargura, descontentamento como nós possuímos no coração tantas vezes. Não são esses os sentimentos que Deus possui. Porque nós possuímos corpos, os nossos sentimentos estão ligados muitas vezes às nossas necessidades físicas, corporais. Assim o medo, assim o temor de alguma coisa, de perder a vida ou de se machucar, a ansiedade muitas vezes, a aflição. Mas Deus, que é todo-poderoso e perfeito e santo, não possui sentimentos, digamos, baixos como os nossos sentimentos, mas Ele possui sentimentos. Nós lemos na palavra de Deus quantos sentimentos Deus possui. Nós lemos, por exemplo, na Bíblia que Deus se ira com uma ira santa contra o pecado. Nós lemos na palavra de Deus que Ele tem uma espécie de ansiedade santa e mesmo um ciúme pelo seu povo. É maravilhoso pensar sobre isso. Não como o nosso ciúme, não é uma posse descontrolada sobre algo porque eu não tenho algo que alguém tem, eu tenho ciúme daquilo porque eu não possuo, não. No sentido positivo, como quem ama algo e deseja ver o bem e não se contenta em ver o mal sobre esse objeto do seu amor. A Bíblia fala que Deus também tem ciúme, o Espírito de Deus como que se enciuma pelos seus filhos e filhas. Deus tem um ódio contra o pecado, Deus tem um ódio contra coisas cruéis, vis e baixas. Ele possui um amor puro, um amor perfeito, um amor tão diferente de nós. Quem não conhece aquele versículo central no Novo Testamento, em João 3,16, que fala sobre o amor de Deus e sobre a intensidade, a maneira deste amor com que Ele amou o seu povo, ao ponto dele vir, Ele mesmo, a este mundo. De maneira que Deus, queridos, também possui sentimentos de amizade. E assim Ele possui amigos. E assim, esses dois versículos que falam sobre amizade fazem todo sentido. Veja comigo mais uma vez, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas quem é um amigo de Deus? Por acaso um amigo de Deus seria uma pessoa que ajudasse a Deus em alguma coisa? Alguém ajudar a Deus? Pense sobre isso. Normalmente nossos amigos são pessoas que estão conosco, que nos ajudam e nós nos ajudamos. Quem seria um amigo de Deus? Será que nós podemos ajudar a Deus em alguma coisa? Ou dar a Ele algo que Ele não tenha? Ou lhe dar uma forcinha em alguma coisa que Ele não possui, mesmo em sentimentos? Às vezes você lê livros, alguns escritores evangélicos por aí,
E soa tão estranho, né? Fica parecendo que Deus ele está tão ansioso por um relacionamento com o ser humano, que ele fica roendo a unha porque o ser humano não busca, ele está meio que desesperado por ter o ser humano em um relacionamento. E coisas tristes e banais e antropocêntricas, não é? Deus não necessita de absolutamente nada. Quem seria o amigo de Deus? Bem, um amigo de Deus é alguém que ele ama, é alguém que anda em seus caminhos, é alguém que responde à sua palavra. Disse o Senhor Jesus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deixe-me falar um pouco mais sobre amizade. É um tema tão belo, é tão fácil de perceber o que está envolvido em amizade. Pense, por exemplo, sobre níveis ou associações que nós temos com pessoas. Níveis de amizade. Nós temos todos os níveis de amizade possível. Por exemplo, você conhece certas pessoas, tem um bom relacionamento com elas no trabalho, você tem uma proximidade maior com algum parente, com algum familiar, um amor muito grande por uma esposa, um marido, um irmão, uma irmã. Há muitos níveis de amizade e de relacionamento. Mas aquilo que nós entendemos na palavra de Deus sobre amizade, deixe-me tentar diferenciar essas coisas. A amizade de Deus é muito mais do que simplesmente conhecer ou saber a respeito de Deus. Em nosso relacionamento com outras pessoas, a amizade é muito mais do que conhecer sobre as pessoas. Eu tenho certeza que você conhece muita gente, ou já conheceu muita gente ao longo dessas décadas. E às vezes nós conhecemos algumas pessoas por ler sobre elas, ouvir sobre elas no rádio, e alguns políticos por aí que você conhece até mais do que você desejaria, e você lê a respeito deles, a respeito delas. E nós podemos conhecer muitas vezes uma pessoa, saber sobre ela, ler sobre ela, sem na verdade ter qualquer associação com ele, qualquer associação com ela. Talvez a pessoa nem mesmo saiba da tua existência ou da minha existência, e você pode dizer para ela tantas experiências que ela já passou na vida, tendo lido, ouvido alguma coisa a respeito dessa pessoa, algo que alguém te disse a respeito dela. Amizade não é apenas conhecer a respeito de alguém, mas tem isso a ver também. Nós podemos muitas vezes estudar em detalhes sobre a vida de uma pessoa para escrever uma biografia, um trabalho de conclusão de curso e conhecer tudo o que seja possível sobre alguém no passado, séculos atrás, mas ainda assim sem conhecer de fato a pessoa, o seu caráter, a sua personalidade. Você pode ser um biógrafo e mesmo assim não ter nenhum relacionamento real, próximo com a pessoa a respeito de quem você escreve ou constrói o seu trabalho. Agora, queridos, ser um amigo de Jesus Cristo é muito mais do que ter um conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Amizade também não é meramente conhecer uma pessoa apenas de vista. Nós conhecemos muita gente de vista. Você trabalha em uma instituição e você conhece muita gente na companhia, na firma, na escola, pessoas que frequentam ali, pessoas que passam por ali, parceiros da empresa, da companhia, e há pessoas com quem você se interage por algum tempo, você diz bom dia, boa noite, faz alguma coisa junto ali, se alimenta no mesmo refeitório, na hora do lanche, etc. Mas você não conhece aquela pessoa. Você não sabe quem ela é de fato, por onde ela tem andado, o que ela entende sobre a vida, o que ela conhece sobre o mundo. Você não a conhece, você sabe algo sobre ela. Vocês conversam em uma reunião, passam algum tempo juntos em uma viagem, resolvendo alguma coisa, mas você não a conhece. E deixe-me desafiá-lo nesta noite. Talvez seja este ainda o nível de relacionamento que você possui com Deus. Você conhece a respeito de Deus. Talvez porque você gosta da natureza, seja um estudante de medicina, de biologia, alguém que lê, que observa. E você olha em volta e você vê a complexidade deste mundo, quão intrincado o mundo é, na verdade, em termos naturais, físicos. E você percebe que é um arquiteto divino, uma mente por trás. E conforme você observa estas coisas, como elas são perfeitas, como elas funcionam na natureza, você sabe que esse Deus é um ser de tamanha inteligência e capacidade. E possui um senso de estética e beleza, porque você vê isso na natureza criada por Ele. Tantas cores, tantas flores, com cores diferentes, um degradê tão maravilhoso, e tantos animais perfeitos e exóticos. E você admira esse Criador e sabe que Ele possui tamanha capacidade e um senso de beleza e de profundidade que Ele manifesta em sua arte, em sua criação, aquilo que Ele construiu. Mas isso não significa que você conhece a Deus. E isso não significa
que você tem uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus. Bem, talvez você tenha, por um outro lado, começado em um determinado momento a estudar essa palavra de Deus, a Bíblia. E de repente alguém te deu uma Bíblia, você tem ali várias delas na estante, e você nunca leu de fato a Bíblia, nunca se interessou como um estudante se interessa por uma matéria, por um assunto, mas em um determinado momento você começou a estudar a Bíblia. E de repente, como normalmente acontece, você descobre a consistência da Bíblia. E você diz a si mesmo: eu nunca tinha percebido quão consistente esse livro é. Quão consistência e unitária é a mensagem deste livro. E você diz a si mesmo: esse é um livro tão tremendo, cheio de profecias escritas em um tempo tão distante umas das outras, mas cumpridas tão perfeitamente, tão literalmente. Parece mesmo que tem um único autor aqui. E você descobre a sabedoria de Deus, inspirando esses homens para escrever essas verdades. Você é tocado com essas coisas. Você pode mesmo chegar até esse ponto de conhecer a glória e a profundidade e a consistência da Bíblia, sem, no entanto, conhecer o autor dela, sem conhecer a respeito dele de fato, sem conhecer a Deus. Você o conhece apenas de vista, mas você conhece-o à distância, assim por dizer. Ou você talvez, se me colocar nesses termos, tenha visto a mão de Deus em tua vida, ou a mão de Deus na vida de uma pessoa que você conhece, e você diz a si mesmo: esse meu amigo, essa minha amiga de infância, essa pessoa com quem eu convivi por tanto tempo, ele me disse que ele se tornou um crente em Jesus Cristo, e eu vi como a vida dessa pessoa mudou tanto. E esse meu filho, essa minha esposa, ou esse parente conhecido que eu não vejo há tanto tempo atrás, eu me lembro exatamente como ele era, e como ele se comportava, e as coisas que ele fazia, e a sua maneira de viver, de falar. E de repente ele mudou, e ele me disse que se tornou um crente em Jesus Cristo, e o seu caráter melhorou. Era uma pessoa tão superficial e banal, e agora uma pessoa tão profunda, tão preocupada com as coisas profundas e reais, uma pessoa mais completa. Parece que uma âncora caiu, uma pessoa sólida, uma pessoa em paz, uma pessoa segura, uma pessoa tão diferente. E você viu a mão de Deus operando de uma maneira tão grande em alguém que você conhece, e ainda assim você não conhece a Deus pessoalmente. Você apenas o conhece como quem observa distante Deus agindo. Você nunca teve talvez um encontro pessoal com Deus. Deus continua sendo um ser distante, vivendo lá, acima das nuvens, em uma outra realidade, a respeito de quem você conhece, e você aqui, ele lá, e você aqui. Mas ainda há um outro nível de relacionamentos em uma amizade, níveis de associação com pessoas que nós estamos falando. Talvez alguém possa conhecer uma outra pessoa baseado em temor, em medo. Talvez você tenha experimentado isso. Eu experimentei isso por alguns anos, estudando em uma escola nos anos 80. E naquela época, talvez tenha sido na sua geração também, o diretor da escola era o homem a ser temido. Hoje em dia já não é mais assim, não é? E eu nunca tinha visto a face dele em 5 anos naquela escola. Eu sabia onde era o gabinete dele, a sala dele. De vez em quando alguém vinha na sala e pegava um indivíduo e levava para a sala dele, e todo mundo ficava assim meio transtornado. Naquela época você o conhecia, o diretor, você nunca ouvia a cara dele às vezes, só entrando e saindo. Você o conhecia por temor. Ele pode lidar comigo, é melhor que eu me comporte. Talvez você tenha esse relacionamento com o teu chefe. Você o teme. O que ele pode fazer comigo? O que ele pode fazer com minha carreira? Me impedir de crescer, me desenvolver. Mas você não o conhece. Mas você não tem um relacionamento com ele. Você o teme pelo aquilo que ele pode fazer com você, com a sua carreira. E é possível muitas vezes crer em Deus sem experimentar Deus, sem conhecer Deus de fato, como alguém que crê em um time de futebol. Você vê isso o tempo todo, não é? Multidões enchendo o estádio, e eles creem apaixonadamente naquele time, e tem a sua bandeira, o seu crochê com o símbolo, o brasão e tudo mais. Eles conhecem o nome de cada um e podem relatar, mas nunca tiveram uma conversa com aquelas pessoas. Não conhecem a vida daquele jogador, e aquele jogador nem mesmo sabe da existência dele. Na capacidade do time ele crê, no futuro desse time ele crê, mas ele simplesmente não conhece um jogador pessoalmente. E há pessoas que creem em Cristo Jesus, e elas dizem: eu creio que Jesus realmente é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Eu creio que ele nasceu de Virgem Maria num lugar em Belém. Eu creio na história, assim por dizer, da Bíblia. Eu creio nessas coisas, eu entendo essas coisas, mas você não possui nenhum relacionamento com Deus.
nenhuma amizade verdadeira com teu Criador, e às vezes você mesmo chega a descobrir que muito de sua vida é desagradável a Deus. E muito daquilo que você tem feito, pensado, vivido é na verdade contrário ao Criador, conforme você aprende sobre Ele nas Escrituras Sagradas. E que talvez você poderia muito bem estar entre aquelas pessoas para as quais Jesus Cristo disse um dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não há amor sincero em você por Deus, não há um relacionamento diário de quem anda com Deus e conversa com Ele e conhece o teu Criador e o seu poder em tua vida. Não há comunhão, não há um andar junto. Tudo o que você conhece sobre Deus é de uma maneira indireta, de uma maneira superficial, de uma maneira distante. E talvez seja o caso de alguém aqui nesta noite, e não há um relacionamento real com Ele. E você tem conhecido tantas coisas a respeito de Jesus Cristo e do cristianismo, mas o teu coração talvez continue vazio, porque você nunca buscou o Senhor, porque você nunca experimentou a graça e o poder de Deus em tua vida. Meus queridos amigos, relacionamento é o propósito do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre Deus vindo a este mundo em busca daqueles por quem Ele veio morrer e salvar. Ele fala sobre perdão de pecados, sobre o cessar de uma guerra contra Deus, de rebelião e transgressão, sobre paz da união entre dois grupos separados. O Evangelho fala sobre relacionamento, o Evangelho fala sobre nos levar ao relacionamento com Deus vivo, real, íntimo, pessoal, contínuo. Pense sobre essas coisas, pense sobre alguns aspectos da amizade, talvez. Para você ser um verdadeiro amigo de alguém, minha amizade é como uma via de mão dupla. Uma mão dupla amizade. Você precisa receber, você precisa dar. Veja esse versículo de número 13, está aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Oh, o que Jesus Cristo fez para ser o nosso amigo. O que Ele fez nesta via para ser o nosso amigo. Ninguém, Ele diz, tem maior amor do que neste caso de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deixou o seu trono no céu e na glória, sendo Deus, o Criador. Foi Jesus Cristo quem trouxe à existência toda a estrutura atômica do universo. Foi Ele quem disse, haja luz e houve luz. É Ele quem sustenta todas as galáxias. É Ele quem mantém vivo tudo que há de orgânico e real neste mundo. Jesus Cristo é o Criador, sendo eterno e glorioso, que Ele tenha vindo a este mundo e tomado um corpo e a natureza humana para trazer e levar sobre sua alma e o seu corpo naquela cruz como um sacrifício em lugar de pecadores toda a punição que eu mereço de Deus, todo o inferno que eu terei que experimentar por toda a eternidade se eu não buscar o Salvador. Que Ele tenha feito isso. Que demonstração de amor, que demonstração de bondade, que demonstração de interesse de Deus por nós. Ninguém, Ele diz, tem maior amor do que esse de alguém dar a sua vida. Quando você pensa sobre aquela grande obra de Jesus Cristo, a maior de todas as transações do universo foi ali naquele dia, naquele momento, naquelas 6 horas de agonia naquela cruz do Calvário, quando todo o meu pecado, se eu me aproximo de Cristo Jesus para o perdão, foi levado por Ele, toda a minha miséria e toda a minha mazela e todo o seu mérito em sofrer daquela maneira, creditado em minha conta, assim por dizer. Que transação, que transferência de méritos para a culpa, que amor, que bondade, que jamais poderia fazer dessa maneira por pecadores como nós, por pessoas como nós, que Ele tenha olhado sobre nós e desejado vir, que Ele tenha conhecido cada um de nós, visto através de nós. Nós conhecemos muito sobre as pessoas, mas quando nós começamos a conhecer intimamente e ver através delas, as coisas às vezes mudam um pouco, não é verdade? Mas que Deus tenha visto através de nós e ainda assim vindo a este mundo. Que amor, que demonstração de amizade, que tremendo amor, o amor do Salvador. Ele sendo igual ao Pai, sendo igual ao Filho, sendo igual ao Espírito, agindo desta maneira voluntariamente por aqueles que seriam seus amigos, por aqueles que buscariam nele o perdão e a reconciliação, por aqueles que reconheceriam a sua distância de Deus, a sua necessidade de perdão e buscariam nele o perdão e a reconciliação e a vida eterna e confiariam suas vidas a Ele.
e se entregariam por inteiro num relacionamento de verdadeira e profunda amizade. Que amor tão grande! Ele deu a sua vida. Isso é o que Ele fez. Deixe-me pôr nesses termos. Essa é a sua contribuição nesta amizade. Você pode colocar nestes termos: Ele deu a sua vida por inimigos como nós. Às vezes, talvez isso aconteça com você. Me paro pensando: por que, Senhor? Por que tamanho amor? Você já parou para pensar sobre isso? Quando você olha para o passado, não é? Ou você vê aqueles traços no caráter, que amor tão grande, o amor do Salvador. Esse versículo 13 está falando sobre isso. Ninguém, veja comigo, tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Fala sobre o lado de Cristo e sobre o nosso lado nesse relacionamento. Bem, Ele comanda ao arrependimento. Vós, versículo 14, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa é a nossa parte. E se Ele me comanda, eu sei que é isso que Ele me comanda, que eu reconheça os meus pecados diante dEle e os confesse e clame por vida e perdão. É exatamente isso que eu faço. Eu confesso, eu busco, eu dependo dEle, a minha alma para a eternidade. Eu clamo por vida e perdão. E assim uma amizade se inicia, e assim uma verdadeira amizade se estabelece. E na amizade, ambos os lados desejam andar junto. O que é o casamento, senão uma amizade profunda? Um amor-amizade. Na amizade, os dois desejam andar juntos. Ele veio do céu. Ele veio desejoso, voluntariamente para morrer. Foi à cruz, ninguém tomou a sua vida, ninguém o obrigou, não foi uma armadilha, não foi um momento errado. Ele veio para morrer, ele sabia que iria morrer. Ele um dia disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego voluntariamente para retomá-la novamente na ressurreição. Que amor! Ele amou pessoas como nós voluntariamente. O que poderia ter motivado a Deus a amar desta maneira? Seu muito amor, um amor tão grande, um amor tão livre, um amor que purifica o impuro, um amor que não é um mero sentimento, mas que fez algo, um amor que se demonstrou desta maneira. Quando nós entendemos isso, então nós o buscamos, nós corremos para Ele, nós confessamos os nossos pecados, nós cremos em tudo o que Ele diz, nós nos arrependemos diante dEle, e nós clamamos por vida e salvação, entregando as nossas vidas na mão dEle para a salvação. E quando a verdadeira amizade, bem, você sabe, você gosta do seu amigo, da sua amiga. Você tem prazer em estar com ele, em estar com ela e compartilhar. Como poderia Deus possivelmente gostar de mim ou de você? Como poderia Deus gostar de mim? Bem, aqui estou eu, tão cheio de pecados, tão vil, tão egocêntrico, às vezes mesquinho, às vezes temperamental, às vezes nem eu aguento a mim mesmo, minha esposa nem pode chegar perto. Aqui estou eu, tão cheio de pecados. Como poderia Deus me amar desta forma? Oh, meus amigos, muitas vezes eu sou tomado por esse pensamento. Como poderia Deus amar uma pessoa como eu, como você? Tão cheio de pecados, tão distante de Deus, tão necessitado de tantas coisas. Ele nos ama, diz a palavra de Deus, da seguinte maneira: Deus não pode amar o pecado. Deus não pode amar o pecador que permanece em pecado. Como poderia Deus olhar do céu e nos amar? Ele viu em nós aquilo que Ele haveria de fazer. Ele viu em nós o resultado da sua obra. Ele amou em nós tudo aquilo que Ele faria quando Ele nos receberia e nos perdoaria. E nos lavaria de nosso pecado. Nos daria uma nova natureza, um novo caráter, um novo início. Ele viu o resultado de sua obra, como Ele viria transformar, o que Ele faria com minha vida, e é isso que Ele aprecia, e é isso que Ele ama, ver a imagem de seu Filho em nós, ver esse caráter santo construído em nós. Ele olhou da eternidade sobre cada um daqueles por quem seu Filho iria morrer, e viu o resultado de sua obra em nossas vidas. Sim, Ele me dará uma nova personalidade se eu vier a Ele, Ele moldará a minha vida se eu vier a Ele. E aquela inclinação que eu tenho para esse pecado, aquele pecado Ele tirará de mim. Ele me dará uma força para lutar contra esses pecados. Esse há medo, esse há temor, esse há culpa. Ele tirará essas coisas e colocará paz e certeza e alegria. Como pode Ele amar pessoas
vendo aquilo que Ele irá fazer em cada um daqueles que se voltam ao seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele ama, aquilo que Ele faz em nós. E quão bom é pensar sobre isso. Se eu estou preso a um pecado, se há algo que me segura e me afasta do Senhor, eu sei que se eu buscá-lo e se eu responder ao seu chamado, então Ele irá tirar isso de minha vida, me dar força na luta contra o pecado, uma nova inclinação para coisas limpas e santas, uma alegria real e contínua, uma certeza do amor e do perdão de Deus, um relacionamento real com Ele. Ele ama a nova pessoa que Ele fará em nós, mais gentil, mais sincera, mais pura. E aquela pessoa arrogante, há tanto orgulho dentro de nós. Como nos amar? Daí Ele vê a humildade que gradativamente Ele formará em nós. E aquela pessoa dura e resistente e difícil, Ele vê a mansidão e a obra que Ele construirá dentro de nós, e assim nos ama e nos chama para vir a Ele. Você se recorda daquelas palavras lá do livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 11, uma profecia escrita 680 anos antes da vinda do Salvador, apontando para aquilo que Ele faria ao morrer na cruz do Calvário para salvar pecadores, e o resultado da sua obra na vida dele. Isaías resume essa profecia com essas palavras no versículo 11: quando Cristo ressuscitar, ao final de sua obra, e Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, homens e mulheres tão diferentes, tão melhores, tão transformados, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que palavras tão gloriosas! E os mentirosos, quanta mentira e exagero e omissão há dentro de nós. Como Ele pode nos amar, mentirosos como nós somos? Ele nos dará um novo coração e purificará os nossos lábios, e colocará um desejo por pureza e justiça e retidão dentro de cada um de nós. É assim que Ele nos ama e nos moldará ao longo da jornada da vida, e nos aproximará mais e mais dEle, e removerá de nós certas inclinações e tendências para o pecado e erro, e colocará novos desejos, novos sentimentos para coisas gloriosas, para coisas eternas. Ele nos dará inclinação para orar a Ele, e assim também responderá às nossas orações. E as manchas que há em nós, Ele removerá. E o egocentrismo, Ele infundirá amor pelo próximo. E os adúlteros Ele livrará e limpará e dará um caráter leal e firmado. E os ladrões e os avarentos pensem sobre o amor de Cristo Jesus. É isso que Ele ama, o que Ele fará em nós. Não exatamente a argila ali disforme, mas o produto final, mas a obra e o resultado do seu Espírito na conversão. Quão maravilhoso é pensar sobre a sabedoria de Deus, meus queridos amigos, e de nossa parte, porque nós recebemos na conversão tantas evidências de que Ele nos salvou e nos perdoou. Quando nós pedimos por perdão e confessamos os nossos pecados, então o nosso amor é tão grande, e nós o buscamos e o servimos e andamos com Ele. E assim há um relacionamento de amizade entre Deus e os seus filhos. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nessas palavras de João no capítulo de número 15. Vós, diz o Senhor Jesus, sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos. Um relacionamento com Deus, um andar com Deus. E quando há uma amizade verdadeira, deixe-me concluir, os dois lados veem as coisas da mesma maneira, há acordo, há percepção comum. E quando você lê a palavra de Deus, e Deus fala sobre quão odiento o pecado é, e quão horrível e maligno, e quão destrutivo o pecado é, que ele é um insulto contra Deus, que Ele deve punir o pecado, então você concorda com isso, e você reconhece que Deus deve ser justo em punir o pecado. E quando você peca, você se volta a Ele em arrependimento, porque agora você concorda em teu coração com a vileza do pecado e a necessidade de andar puramente diante do Senhor, e você pede por libertação de pecados, um novo coração, e você concorda com Ele, e você deseja os padrões. Vós sereis meus amigos. Ouça as palavras de Jesus. Vós sereis meus amigos. Eu vos farei
meus amigos. Eu vos trarei um relacionamento de homens e mulheres transformados, que amam, que concordam, que apreciam estas coisas. O que é conhecer a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus como um Salvador? Você conhece a Deus em tua vida como alguém que responde às tuas orações? Você conhece a Deus porque você veio a Ele um dia e o encontrou em arrependimento e fé? Você o conhece porque Ele tomou os teus pecados na cruz do Calvário e pagou em teu lugar? Você o conhece como alguém que te perdoa e te conduz e que ouve as tuas orações? Mas você o conhece também como Senhor e Rei. E está tudo aqui nessas palavras do versículo seguinte, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quando Ele me comanda a arrepender, eu me arrependo. No início eu não me arrependia, nem queria me arrepender. Mas conforme Ele opera em meu coração, você se submete, vem arrependimento e você crê e você se entrega a Ele. Como você conhece que Ele agora é teu amigo? Bem, você experimenta, deixe-me colocar nestas palavras. Você experimenta o abraço do teu amigo. Você experimenta o abraço de Deus em teu coração. E a amizade de Deus. E como Ele ouve a tua oração e deseja ouvir, porque Ele responde, porque Ele te mudou, porque Ele tem te guiado e tem te preservado em teus caminhos. Você conhece a amizade de Deus, conhecendo o abraço e o amor de Deus e a continuidade de Deus em tua vida. Ele te vê cair 1000 vezes e Ele te levanta de novo conforme você depende dEle e se arrepende e restaura a alegria em teu coração e te dá tantos vislumbres da vida e da glória eterna e renova a certeza e a esperança. Você conhece a amizade de Deus e você sabe que Ele te amou e que Ele te salvou e que você tem um relacionamento verdadeiro com Ele. E você conhece o seu poder ao perdoar os teus pecados, quando você os confessa com sinceridade diante dEle, e você começa a receber força e um relacionamento estabelecido com o Senhor. E Ele infunde alegria e paz em teu coração, como uma âncora a te sustentar e te manter nesta jornada no meio de tantas dificuldades e perplexidades que há nessa vida, um senso de firmeza e de paz no íntimo que vem do Senhor no meio dessas ondas, e assim você conhece a amizade de Deus. Queridos amigos, há religiões no mundo, tantas elas, que têm uma boa intenção, mas no final da história, resumindo, todas elas te dizem um erro triste, terrível, algo errôneo, uma mensagem falsa. Elas te dizem no final das contas que a bênção de Deus pode ser merecida pela pessoa de acordo com o seu esforço. É somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que te diz: você não pode, você não consegue. Jesus deve te dar gratuitamente o perdão e a vida eterna, porque Ele pagou o preço para te salvar. A amizade de Cristo, o amigo que jamais falha, um amigo que jamais quebra as suas promessas, um amigo que jamais se esquece do que prometeu se nós o buscarmos e viermos a Ele para a salvação. Que amigo tão perfeito, um amigo mais chegado do que um irmão, diz a palavra de Deus, é Jesus Cristo, um amigo que nos treina fielmente, um amigo que conhece todas as coisas, que tem todo o poder, que conhece o futuro e pode nos guiar com perfeição e segurança. Ter a Jesus é ter um amigo no céu, é ter um advogado diante de Deus que pleiteia a nossa causa e que já venceu porque Ele mesmo pagou em nosso lugar a culpa de nossos pecados. Ter a Jesus Cristo Salvador. Deixe-me concluir. Há tantas coisas a se dizer sobre a amizade de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, nesta noite, se você for para o céu um dia, e eu espero que essa seja a realidade, e você for recebido ali, eu não consigo nem mesmo escolher palavras para representar esse momento, quando você chegar ali na presença de teu Criador. Toda a luz, todas as cores, toda a perfeição, você mesmo precisará de um novo corpo. A Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, que esse corpo velho não consegue aguentar a beleza e a alegria desse novo céu e essa nova terra. E a música, e os hinos, e os anjos adorando ao Senhor, e a perfeição da harmonia,
E você verá tantas coisas maravilhosas, tão consciente quanto você está agora e muito mais. E dezenas de milhares de pessoas andando e conhecendo estas coisas também ali. Toda a beleza e as coisas serão imensas e gloriosas, tão diferente do que é aqui nesta pálida e obscura realidade deste mundo. E os anjos de Deus, e a nova criação, e a força do novo corpo, uma mente emancipada para conhecer a Deus, tanto poder, tanta energia, será tão maravilhoso, será tão glorioso, será tão tremendo. Mas deixe-me dizer algo. Sabe de uma coisa? Não demorará muito tempo em que você estiver ali, dias, semanas, quando talvez não, certamente, uma pessoa virá a você e você começará a conversar com ela e ela te dirá: eu sou aquela mulher do fluxo de sangue. E você ficará maravilhado. E ela te dirá: ele fez muito mais por mim do que curar o meu fluxo de sangue e a minha enfermidade. Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu uma nova vida, uma nova família, um novo início. Então Ele me recebeu aqui no céu. A amizade de Jesus Cristo. Pense sobre isso. Eu poderia seguir aqui por toda a noite pensando sobre essas coisas. E ali está você, salvo, um novo corpo. E haverão tantas outras pessoas. E de repente você encontrará aquele homem que andava pelos túmulos, seminu, se rasgando, louco, fora de si mesmo, dominado por tantos demônios, uma legião. Ele te dirá: eu sou aquele homem daqueles túmulos, aquele gadareno, daquele lado oeste, do lago da Galileia. E quando eu vi Jesus Cristo descendo naquela embarcação com seus discípulos, Ele pisou na terra. Aqueles demônios que estavam em mim clamaram, se revoltaram. Eu me prostrei diante dele, desejando ser libertado. Mas o demônio dentro de mim me fazia dizer: para longe de mim, quem és tu? E Ele me salvou, e Ele me libertou, me deu uma consciência nova, me vestiu em uma nova vida. E eu segui, e Ele me recebeu aqui no céu. E talvez dentro de alguns dias ali, no início daquela eternidade de maravilhas com o Senhor, na presença de teu Deus, no novo céu, na nova terra, alguém virá a você e te dirá: eu sou aquele ladrão crucificado com o Salvador. E você ficará maravilhado. Eu estava no leito de morte, de condenação, uma vida de crimes, e eu olhei para Ele como um pecador miserável e arrependido, e mesmo ali agonizando, Ele me salvou. Eu entrei junto com Ele na glória eterna. Nós poderíamos continuar pensando sobre isso. E pessoas que virão e você sentará para conversar com elas no céu, ao longo da história, que buscaram um Salvador, reis nos palácios que um dia viram a vaidade dos bens e do poder mundano passageiro e creram no Salvador e foram tão mudados. Homens de intelecto, pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas na ciência e na arte. Ele me transformou. Eu era uma pessoa violenta, uma pessoa dura, vil, e Ele mudou a minha vida. Ele perdoou os meus pecados, e Ele me trouxe para o céu e me recebeu. Jesus Cristo, a bondade, a compaixão do Salvador por tantas e tantas pessoas. E eu estava preso a religiões místicas e espiritualistas, sendo guiado por demônios. A minha vida era um destroço, completamente destruída, e Ele me livrou daquelas coisas e me deu um novo caráter e um novo início. Eu era uma pessoa religiosa na igreja, sem vida em minha alma. Ele abriu os meus olhos e me fez buscar uma experiência real com Ele. Ele perdoou os meus pecados, Ele me transformou. Você precisa de Jesus Cristo Salvador nesta noite. Você necessita buscar a Ele ainda hoje. Talvez você conheça sobre Ele, mas você nunca o conheceu, porque você ainda não veio a Ele e não dobrou o joelho diante dEle em arrependimento, olhando para Ele, pedindo por perdão e vida. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse. Você não encontrará nos anais da história humana. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, ser um amigo de Deus, ser transformado por Ele, deixar a condição de um rebelde, de um inimigo, de um condenado, lutar contra Deus, ser um inimigo de Deus, lançar essa pequena lancinha contra o eterno e o glorioso Deus, levantar um punho de incredulidade contra o glorioso Deus, diante de quem eu vou ter que prestar contas, o meu Criador, ser um inimigo de Deus. Vós sois meus amigos. Amigo, ouça
Creia nessas palavras do Salvador e dirija-lhe o teu coração em uma oração sincera, ainda hoje. Confesse a Ele, peça por vida, peça por reconciliação, diga tudo o que você tem feito contra Ele, os teus pecados, e diga: Senhor, ainda assim eu creio no Filho, em Jesus Cristo que veio para um pecador como eu creio, me salva, me perdoa, e você será levado a conhecê-lo, mesmo nesta noite, por uma experiência real de perdão e de certeza de salvação. Você deve vir a Jesus. Ouça essas palavras: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ouça o que Ele comanda, creia nele, confesse e se arrependa, peça por vida e salvação, e você saberá.